Boa noite. Estamos ao vivo hoje para juntos conversarmos e participarmos de mais um momento aqui de discussão sobre as boas práticas na sala de recuperação anestésica. É uma alegria para mim estar novamente encabeçando esse projeto tão importante da SOBEC, onde nós estamos aí discutindo sobre a sala de recuperação segura. Quero dar as boas-vindas a todos que estão entrando, venham, divulguem aos seus colegas, comentem aí nas suas mídias sociais que nós estamos aqui no Instagram da SOBEC, nas redes sociais da SOBEC, para discutir um assunto muito importante. Então, quero dar as boas-vindas a todos, sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos, boa noite. Pessoal chegando, é sempre uma alegria recebê-los aqui no nosso... E hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante, bastante atual, e o nosso assunto é sobre protocolos assistenciais na sala de recuperação anestésica. Então, mais uma vez, nós vamos falar sobre segurança na sala de recuperação e também trazendo aí um tema muito importante, que é justamente, então, discutir os protocolos assistenciais na sala de recuperação. E para isso, meu convidado é uma pessoa muito especial, que traz muita alegria e que tem aceitado o nosso convite, é o Eduardo Tavares Gomes. Então, Eduardo, ele gentilmente aí aceitou estar com a gente aqui nesse momento. Ele chefia a unidade de bloco cirúrgico e processamento de material esterilizado do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Então, temos aqui um convidado muito especial, ali representando de uma forma muito adequada, especial, enfim, a região Nordeste. Nós queremos, então, dar as boas-vindas a você, Eduardo. Boa noite, professora Débora. É uma alegria estar aqui. Uma alegria Muito. conversar com Débora Popov, que ainda não conheceu o trabalho dela. Enfim, é encantador o trabalho dela. A militância, na verdade, a favor da sala de recuperação pós-anestésica aqui. Enfim, ela conduziu assim, foi pioneira no movimento. Hoje vem a professora Cassiane, né, vem outras professoras, professora Lígia, que já veio um tempo também, eu chegando agora, enfim. Mas a professora Débora há um tempo que já vem trabalhando, militando com recuperação pós-anestésica. É uma honra estar aqui hoje, conversando com a senhora. Ah, imagina, Eduardo, a honra é minha e assim saber que tem tanta gente também abraçando aí a nossa área da enfermagem perioperatória e da segurança na sala de recuperação anestésica e desenvolvendo trabalhos assim de excelência. Então, para a gente é uma honra muito grande e convido então todos a conhecerem, né, o seu trabalho também, Eduardo, lá na universidade e no hospital onde você atua. Então, claro, para começar, eu queria te dar, então, a oportunidade de apresentar um pouquinho o seu trabalho, onde é que você está hoje, como é que você está ali profissionalmente, conta um pouquinho da sua aproximação também com a sala de recuperação anestésica. Então, professora, eu comecei, depois da graduação, eu comecei a trabalhar com terapia intensiva. E fui fazer residência em cardiologia. Na residência em cardio, a gente tem os rodízios de centro cirúrgico, cirurgia cardíaca. E eu comecei a me encantar com o centro cirúrgico, porque o centro cirúrgico tem um encanto, né? Enfim, a gente tem muita tecnologia, muito conhecimento, requer muito conhecimento, a gente interage com muita gente, é muito dinâmico. E quando eu saí da residência, fui convocado no concurso do hospital, aqui no Hospital das Clínicas, havia uma vaga para centro cirúrgico. E a coordenadora na época era a minha professora, ela dizia assim: Eduardo, essa vaga vai para o centro cirúrgico. Eu ainda tinha muito medo, porque eu não era especialista na área, mas eu disse: eu vou, e vamos ver se vai dar certo. E aí me apaixonei. Eu digo muito que centro cirúrgico é viciante, é como se fosse um vício, né? É É uma coisa verdade. que a gente, né, que a É gente verdade. gosta, que a gente se envolve, que começa até acabar a última eletiva, a gente ainda fica, né, envolvido, É enfim. verdade. Aham. Quando eu comecei enfermeira assistencial. E Tá. daqui a pouco eu vou fazer 2 anos de chefia. E meu período de chefia foi um período de pandemia, que É não foi um verdade. período, assim, não foi quando eu comecei, eu já era na pandemia, eu já tinha muitas ideias, e com o chefe anterior,
como enfermeiro essencial, eu já tinha proposto muitas coisas, sabe? A gente entrou, o hospital, quando a gente começou em 2015, a gente não tinha muitos protocolos. Só para a senhora ter noção, a gente tinha em 2015 apenas 8 protocolos escritos para o centro cirúrgico. E agora, depois de quase 2 anos de gestão, com os antecessores, de 2015 para cá, com o envolvimento do enfermeiro essencial, que a gente conseguiu, enfim, tem muito envolvimento, a gente está deixando mais de 50 protocolos escritos para o centro cirúrgico. Então, esses procedimentos operacionais padrão, né, isso é assim. E isso é muito importante. A gente teve admissão recente, e para a gente admitir uma pessoa com uma referência escrita, que ela possa ler, que balize um treinamento, uma educação permanente, que norteie depois a construção dos indicadores, enfim. Isso era muito importante. Então, a gente vem fazendo esse trabalho teórico de construir protocolo, de construir indicador, enfim. Esse é um trabalho que inclusive, professor, até uma coisa interessante, porque atualmente eu estou chefia, mas daqui a pouco eu vou deixar a chefia. Porque a chefia não é para sempre, não é assim? Não é mesmo. Não é. Mas ser enfermeiro perioperatório é uma coisa que eu quero ser até me aposentar. Sim, com certeza. E essa contribuição, a gente aprende que a gente tem que ter a contribuição, não é do chefe, que eu acho que isso é uma das questões, a gente vai começar hoje a falar de protocolo, mas um dos conceitos que me abriu muito a mente foi no Fellow, do JBI, que eu fiz aqui na escola da USP, onde eu faço doutorado. E no Fellow, a gente tem um período do Fellow, que é uma oficina que a gente chama de Clinical Leadership, que é sobre liderança clínica. E aí, o conceito do Clinical Leadership é um conceito que a gente tem que aplicar muito no dia a dia, e que a liderança nem sempre é da chefia. E agora que eu virei chefe, eu vi que a gente não consegue, como chefe, hoje tomando conta de 180 pessoas, conduzir a criação, a implementação e a manutenção de todos os protocolos. Então, empoderar pessoas, os stakeholders, né, as pessoas que vão estar junto com você, dar os feedbacks, nortear, conduzir. Isso eu acho que, para a liderança e enfermagem, eu acho que isso é um papel fundamental, né? Que são habilidades muito humanas, mas que têm uma implicação técnica direta e prática e assistencial muito grande, né? Então, lá a gente começou, antes de estar na chefia, várias coisas que a gente vai aprendendo, e a gente vai fazendo um curso, vai no congresso da SOBEC, vai estudando, e a gente vai sentindo o que está faltando. Que isso é a questão do exercício do pensamento crítico do enfermeiro. A gente tem que ter o pensamento crítico, né? Porque a gente às vezes chega no serviço e a resposta para muitas coisas é assim, sempre foi feito assim. Sim. E isso é uma coisa que me angustia muito, porque quando sempre é feito correto, tudo bem, a gente ainda assim puder melhorar, tudo bem. Mas como é que eu vou saber se sempre está sendo feito correto, se eu não tenho a referência, e se eu não tenho um indicador que me diga que está sendo feito correto? Não é assim? A professora Lígia falando aí, o trabalho da professora Lígia, e eu vou até deixar uma dica aí. É referência, no site da SOBEC tem lá o webinar dela. Beijo, professora Lígia. Tem um webinar com ela maravilhoso sobre sede. Sim, perfeito. Sede é uma coisa que muito enfermeiro perioperatório vai estar assistindo aí, e quando a gente lê os trabalhos da professora Lígia e vai vendo outras pesquisas, a gente vê quanto é relevante ter um protocolo. É um dos protocolos que está na lista aí para eu tirar do papel, enfim, e levar para a sala de recuperação, porque esse é um trabalho que às vezes a gente não dá atenção. Né? Muitas vezes sede, e até eu disse isso até no congresso, eu disse para a professora Lígia, eu disse, professora, várias vezes eu como enfermeiro na sala de recuperação, o paciente estava com sede e eu dizia, olha, já você tem alta. Como se fosse assim, saiu da recuperação, você beber água, isso não é mais problema meu. É verdade. Depois dos trabalhos da professora Lígia, eu disse, ei, não é assim, a gente tem outras intervenções. O paciente não precisa passar 1 hora com sede, às vezes, né? Enfim, a gente tem que saber acompanhar isso. Aí, que trabalho do enfermeiro é esse? Que eu digo, não, depois você resolve, né? E se a demanda é para agora, enfim. Então, acho que a questão de protocolo assistencial, ela é extremamente relevante, é muito urgente, porque os movimentos de protocolos assistenciais, até na literatura, se a gente for buscar, para o centro cirúrgico, eles começaram, acho que bem antes. Se voltar para protocolo, para a sala de recuperação,
né, com esse protagonismo da enfermagem, é uma coisa muito recente, né, muito recente. Então, isso é muito importante, né? Eduardo, então vamos aproveitar e falar um pouco desses protocolos, até mesmo para a gente poder, de repente, ajudar aí o pessoal que está na sala de recuperação e tem esse desafio, como a gente Uhum. percebe do gestor da sala de recuperação, do bloco operatório, de implantar determinados protocolos. Então, se você pudesse aí elencar, talvez, os protocolos básicos da sala de recuperação anestésica, vamos dizer se é que eles existem, né? Porque todos, às vezes, parecem ser tão relevantes e importantes. Mas se você fosse elencar alguns aí para a gente poder dizer para alguém que está começando ali a trabalhar com essa questão do processo assistencial na recuperação, quais você acredita que hoje, assim, para iniciar, são imprescindíveis? Então, eu vou fazer, como referência, eu vou até como eu organizei meu pensamento quanto a isso, sabe? Eu tive uma forma de organizar na minha prática de recuperação, de o que era prioridade. Então, a prioridade, desde que eu cheguei no centro cirúrgico, era a SAEP, Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória. Até 2015, nós tínhamos alguns impressos para registros que eles eram feitos, eram impressos separados, desconexos. Eles era um impresso dentro de sala, um impresso pré-operatório, impressos soltos. A gente não tem prontuário eletrônico ainda. Vai sair esse ano, se Deus quiser, o nosso prontuário eletrônico completo. E a primeira coisa que a gente sentia necessidade era a sistematização da assistência de enfermagem. A sistematização da assistência de enfermagem, inclusive, existem portarias que regulamentam que a gente precisa implementar o processo de enfermagem com o diagnóstico de enfermagem, com as intervenções de enfermagem. A cultura antes, no serviço, antes de 2015, e às vezes para muitos outros hospitais, é de que o registro da sala é apenas que o registro da enfermagem do que aconteceu para passar para o anestesista decidir a alta, como se fosse só o básico para registrar que o paciente passou por aqui, a gente avaliou alguma coisa e ele foi embora. Sim. E essa cultura tem que mudar, porque toda assistência e toda clínica que a gente vai prestar assistência, tudo isso tem que estar relacionado. Então, eu tenho que ter os diagnósticos de enfermagem, implementar minhas intervenções, eu tenho que ter meus protocolos. Então, a primeira coisa que a gente começou foi organizando a SAEP, a Sistematização da Assistência de Enfermagem. A gente refez todo o impresso, em ciclo de PDCA e em ciclo de melhoras, e aí a gente discutiu, voltou, enfim, a gente está na 4ª versão atualmente. E essa 4ª versão, ela agora está bem mais adequada. Os enfermeiros, é muito interessante, professor, só um parênteses, os enfermeiros mais antigos, com o impresso da gente na mão, e os enfermeiros eles diziam assim, a gente quer muito espaço para escrever, para relatar. Sim. Aí os outros enfermeiros, os mais jovens, às vezes dizem assim, não, aqui é muito dinâmico, a gente quer mais checklist para escrever. Né? A gente quer mais checklist, enfim. Mas aí a gente foi equilibrando, né? E até complementar a SAEP. Porque os impressos, o paciente entrando no bloco, quando a gente tem que entender que é a enfermagem perioperatória, de antes do bloco, até devolver ele na enfermaria, a gente tem uma responsabilidade única, é um contínuo. Né? Não é assim, ele agora está na admissão, é problema da admissão, ele é da sala operatória, agora é problema aqui, depois é problema da UTI. Ele é um paciente que está sendo cuidado por uma equipe no ato contínuo. A SAEP dá muito esse sentido. Então, esse é o básico, acho que é a SAEP. Depois, existem os protocolos que são específicos da assistência de enfermagem. Então, esses protocolos específicos da assistência de enfermagem são os protocolos de como é que eu vou monitorar o paciente, né, a periodicidade que eu vou na beira do leito, que eu vou olhar os monitores, né, que eu vou registrar isso, o que eu vou registrar de sinais vitais, nível de consciência, quais são as complicações que eu vou registrar. Então, esses protocolos que são gerais, eles têm que estar muito bem descritos. E isso, principalmente, imagina para o técnico de enfermagem. Olha aqui, tem uma técnica que eu amo aqui, Ivete. Ivete está assistindo aí, ela tem já passou da 6ª década aí, ela tem muitos anos de sala de recuperação. Quando eu cheguei, ela foi minha professora de recuperação, assim, uma das minhas professoras de recuperação, ela era bem assim. Porque sabe o que ela dizia para mim, professora? Ela dizia que antigamente, que a gente não tinha monitor, elas iam para a beira do leito, ficar de tensiômetro, né? Ficar com termômetro,
E ela ficava olhando tinha um monitor para ver a saturaçãozinha e ficava rodando, porque só tinha um. Sim. Então, né, assim, então nesse É, período, eu não peguei esse período assim, mas, eu enfim, também pelo não. relato, Só nesse ouvi falar período, também. só ouviu falar, só ouviu falar. Ouvi falar, Então, nesse período que Ivete, aí, beijo, Ivete, Pissei, estão assistindo. Sim, Então, nesse período, eram períodos que a enfermagem estava mais próxima. A tecnologia vem hoje, às vezes o monitor, a gente coloca letras garrafais assim, para ver de longe, e às vezes o profissional pode achar que não precisa levantar para ir olhar. sim. Mas se a gente tem um protocolo dizendo assim, quando o paciente entra na admissão, o que é que eu tenho que registrar? Eu tenho que avaliar a FO, o dreno, os drenos, cuidado com os drenos. Eu tenho que registrar isso muito bem feito da admissão, porque daqui a uma hora, se tiver uma alta do anestesista, como é que eu vou avaliar se aquela drenagem, se o que veio é um volume adequado ou não é? Se eu não avaliei a admissão, como é que eu sei na alta o que aconteceu? Como é que eu vou ter controle? Numa sonda vesical demora. Como é que, se eu não registro o débito que eu recebo, como é que eu vou saber depois de uma hora se o paciente tem uma retenção urinária? Então, essa avaliação do enfermeiro, ela padronizada, isso ajuda muito. E além do protocolo, a própria SAEP, ela já oferece um roteiro para a É. gente registrar. Uhum. Né? A gente já. Né? Até porque, né, Eduardo, você estava falando aí da questão da recuperação. Durante muito tempo, eu escutava que a recuperação, imagina, é uma unidade de passagem. O paciente só vai passar e assim, a gente só tem que, né, só dizer se ele acordou, tá bem, vai embora. Então, essas unidades acabam sofrendo um pouco para conseguir implantar os seus protocolos e ter uma visibilidade maior, porque a gente acaba até esquecendo que é tão rápido, esquecemos, o paciente muitas vezes não lembra também, então isso cai no esquecimento, então uma valorização mesmo do profissional também, como você falou, da enfermagem também na recuperação. E eu já escutei muito isso, que não, que o paciente só passa. Às vezes, quem está de fora, quem é da enfermaria, da UTI, que tem muito tempo com o paciente, diz assim, na recuperação vocês mal veem o paciente. É, Mas uma hora que eu tenho com ele, eu tenho que dar segurança para ele. Né? sim. A professora Vera Regina Valdou, que é uma das maiores teóricas do cuidado assim, no Brasil e no mundo, ela dizia em um dos livros dela que o enfermeiro tem que ser capaz de dar significado ao menor contato com o paciente. Então, se ele passar por mim 5 minutinhos, tem que ser um contato profundo e tem que ter sentido e tem que ser relevante para o cuidado dele. Então, se eu tenho meia hora, o que é que eu posso fazer para ter a melhor meia hora para o cuidado dele? Né? Sim. Então, Uhum. isso tem que pesar para a gente. Sim. Aí, além dos protocolos, como a senhora perguntou, Sim. vou só voltar na Aham. questão do Vamos. protocolo. Então, esses protocolos gerais e como monitorar, eles são extremamente importantes, tá? Além disso, os protocolos administrativos, gerenciais, então, comunicação, tá? Como é que eu me comunico com a unidade de destino, como é que Uhum. comunica da sala operatória para a admissão na sala de recuperação, como é que eu comunico uma passagem de plantão. Lá no hospital, uma colega enfermeira da gerência de risco, qualidade, ela fez um projeto no mestrado trabalhando o SBAR, o instrumento de passagem de plantão, para o Sei. hospital inteiro. Aham. E agora eu já estou querendo trazer ele para a sala de recuperação. Né? Um Ai, instrumento olha que interessante. Sim, né? Que é um instrumento validado, muito com prático certeza. e é bem objetivo. A gente não tem eletivas de noite, mas os pacientes que terminam a cirurgia à tarde, e aí eles vão para a sala de recuperação e o plantão noturno ele começa com o paciente. Então, Sim, o SBAR não tem muito assim, qual a informação que eu não posso deixar de passar? Né? Qual é a verdade. situação do paciente, o que eu tenho Aham. quais são as recomendações para o cuidado, enfim. Então, isso é um protocolo, um exemplo de um protocolo do fluxo do paciente. E, além disso, os protocolos que hoje, a gente já estou numa fase de, com a nossa recuperação, pensar mais nos protocolos para segurança. Porque aí os protocolos para segurança do paciente, eu acho que a grande questão que me despertou muito recente sobre protocolos de segurança do paciente são os protocolos que, para o centro cirúrgico, a gente já tinha muita atenção, mas a gente esquece da recuperação. Por exemplo, protocolo de prevenção de hipotermia.
A gente tem várias evidências. Isso que me despertou foi o trabalho da Vanessa Poveda. A professora Vanessa está aí, minha coordenadora. Ah, Né? que bom. Professora Vanessa. Então, o trabalho, ela fez várias revisões, participou de vários estudos, de umas revisões importantes, estudos primários, mostrando como é relevante a prevenção de hipotermia. A hipotermia é muito sério, né? A hipotermia, assim, ela tem repercussões clínicas muito importantes. Sim. E a gente não tinha um protocolo de hipotermia, e eu consegui escrever e publicar agora. A gente vai começar a fase de treinar e implementar. E o protocolo de hipotermia, ele começa com a avaliação pré, a gente tem uma sala de admissão, que são ganhos que a gente conseguiu Nossa, muito bom. recentemente para o centro cirúrgico, então tem uma sala de admissão, onde a gente começa a sair dentro do bloco, a parte do bloco. Tá. E no protocolo, eu consegui montar um fluxo das intervenções, do que fazer em cada intervenção, em cada momento, um fluxo que a gente consegue ver o que fazer para a hipotermia no pré-operatório, no intra, e incluir a sala de recuperação. Então, às vezes... Continuidade, né? Toda a continuidade do cuidado, né? Perfeito. Então, protocolos de segurança. Agora, outro protocolo importante, protocolo de prevenção de TEV, de tromboembolia venosa. Então, a gente fez um grande protocolo para o hospital. Né? A gente conseguiu montar um protocolo grande. Aí, desse protocolo grande, a gente vai publicar o do centro cirúrgico. E para o do centro cirúrgico, o que a gente vai fazer também? Na admissão, a gente vai usar os índices de Caprini, avaliar qual é a prioridade para usar meia, para usar bota. Mas depois, no intraoperatório, a gente vai ter uma diretriz. Esse paciente é meia compressiva associada com bota, esse é bota, esse é o cuidado usual, porque a cirurgia é mais rápida, é menor risco. Vai ter uma diretriz. Mas várias vezes chega na sala de recuperação, o paciente com meia, com bota. Esse paciente, ele vai para a enfermaria com meia? Vai com bota? Essas decisões, o enfermeiro da recuperação muitas vezes faz o quê? Pergunta para quem está em sala, cirurgião ou anestesista. Essa meia, essa bota, eu faço o quê? Mas a assistência da gente não é para ficar norteada pelo que a pessoa orienta, enfim, a gente tem que ter um protocolo, uma diretriz, né? Que tem que ser disciplinar. Então, no protocolo, a gente vai ter um protocolo que, dependendo do risco, o paciente vai com meia, vai com bota, permanece na recuperação. Dependendo do risco, ele vai para a enfermaria com meia ou vai com bota, né, e vai dar continuidade no cuidado, faz parte do protocolo. E um protocolo que a equipe treinou, a gente não precisa ficar voltando na sala procurando cirurgião e perguntando, ele vai ficar de bota? Sim. Ele vai ficar de meia? Sim. O protocolo já vai... autonomia, né, Eduardo? Uma autonomia para o profissional que é imensurável, eu ganho. Isso para o paciente. Perfeito. A gente tem que pensar que o principal que mais ganha com esse tipo de estratégia é o paciente. Claro que nós temos muita satisfação, né, de ver a enfermagem empoderada e com autonomia, que essa é uma das nossas finalidades também, mas o paciente é quem mais ganha. Isso é muito importante. A questão do paciente, por exemplo, a questão o terceiro protocolo de segurança é o protocolo de avaliação de pele. Então, alguém até falou aqui, uma das nossas espectadoras aí que está acompanhando a live, ela falou, nossa, é muito importante avaliar a pele. Avaliar a pele. Isso. Na avaliação de pele, professora, tem uma coisa. Agora, com o trabalho da professora Camila, sobre a ELCO, sim. Esse trabalho acho que despertou muitas pesquisas. Inclusive, eu fiz pesquisas já com a ELCO, já orientei e trabalho com residentes nossos, enfim, a gente já fez publicação, fazendo uma avaliação. E o cuidado com a pele é uma coisa que eu já venho há um tempo assim, pensando e refletindo sobre o meu serviço, porque a gente aprende, que isso é uma coisa interessante, né, do enfermeiro, a gente tem que aprender para aplicar, para refletir, isso é pensamento crítico. Então, só para a senhora ter noção do que aconteceu e a implicação disso na SR, como é um contínuo, como a gente tem que pensar um todo. Quando eu tentei comprar os primeiros roxins e os primeiros recursos para preparo de pele, eu não era da chefia ainda, eu era enfermeira essencial. Mas eu fiz um protocolo técnico pedindo a padronização e pedindo a compra do recurso. A primeira vez, sabe o que foi que disseram para mim, professora, que não tinha no hospital da gente, a gente não tinha lesão de pele. Que não era prioridade. Isso eu quase tive um troço, enfim. Porque para eu dar uma resposta dessa, primeiro eu tenho que ter indicador. Eu tenho que ter um protocolo de avaliação. Não é assim? Como é que eu vou dizer que não tem? Porque eu não meço, porque eu não tem mensuração, não tem indicador, não tem, enfim. E aí eu peguei uma residente, né? Eu chamo as residentes, eu amo
Um beijo para vocês, tem um residente aí assistindo. E uma das residências da gente fez um trabalho, a gente fez um projeto e incluiu enfermeiros, enfim, as pessoas se engajaram. A gente fez uma auditoria de 200 e poucas cirurgias, mostrando o índice de lesões de pele. Então, ela avaliava antes o intraoperatório e ia com 24 horas avaliar na enfermaria. E a gente encontrou várias lesões. E lesões clássicas, de decúbito ventral, né, aqueles posicionamentos, cirurgias de mais de 6 horas, enfim. E a gente mostrou todos os riscos. E foi com a pesquisa que a gente conseguiu padronizar a tecnologia e comprar a tecnologia. Hoje a gente tem recursos, chegaram os recursos, e a gente vai treinar. E na hora de montar o protocolo, uma das coisas é que os protocolos eles são para avaliar, eles são protocolos que a gente chama de medidas proativas. Né? A gente tem medidas reativas, é tratar a lesão. Proativas são as medidas de segurança prévia. O que eu faço para prevenir? Só que incluindo no protocolo, inclui recuperação pós-anestésica. Por quê? O uso de coxinha está no intraoperatório, mas no pós-operatório, se eu uso uma cobertura para prevenir lesão de pele, eu tiro no pós-operatório a placa que eu usei ou eu deixo? Isso é uma decisão do enfermeiro, a gente tem que entender. O paciente vai continuar acamado, ele vai ter mobilidade, ele vai deambular, né? Enfim, ele vai voltar à mobilidade ou ele não vai. Então, isso é uma decisão do enfermeiro. Por exemplo, só o protocolo para avaliar a pele, você incluindo o protocolo de prevenção de lesão, a avaliação pós-operatória, faz muita diferença, professora, faz muita diferença. Não é só para rastrear a lesão, não. Porque às vezes as pessoas dizem assim, olha, a gente tem que anotar para dizer para a enfermaria que saiu daqui sem lesão. Sim. Mas às vezes a gente não esquece que a lesão, por mais que você não olhe na primeira hora, ela pode aparecer com horas depois. É verdade. Né? Então, o registrar que está sem lesão não garante tudo. Sim, a grande questão da recuperação é que tem o protocolo de prevenção de lesão de pele, a etapa da recuperação, a avaliação da pele na recuperação é muito importante para a segurança do paciente. Eu vou dar só um exemplozinho aqui, bem, né, para a gente seguir, mas só um exemplo. Anos atrás, o pai de um técnico que eu gosto muito, eu acho que ele está assistindo, foi fazer uma cirurgia com a gente. Olha para isso, foi fazer uma cirurgia. E ele saiu com um dreno de Blake no flanco esquerdo. Uhum. E logo quando ele chegou em sala, eu sou muito paranoico com essas coisas. Eu levanto todos os lençóis, eu olho tudo. Sim. Eu olho tudo. Então, olha, licença, levantei o lençol. Quando eu levantei o lençol, metade do dreno para fora. O paciente, ele tinha passado pela cirurgia e a pessoa que fez o fechamento da pele era uma pessoa em treinamento que esqueceu da estrutura, de fixar o dreno. Né? Então, eu disse, meu Deus, e aí a gente chamou a equipe na hora. Então, isso é uma coisa, né? Enfim. Outra vez uma paciente chegou, fez uma esterectomia, uma coisa que é simples. E na avaliação de pele, aquele curativo grandão assim, aí tem gente que olha o curativo e às vezes não palpa. Sim. E quando eu palpei, a pelve inteira rígida, você sentia aquele coágulo embaixo na FO. Aquele plastrão, né? Aquele abdômen bem duro. E aí a gente chama a equipe e volta para a sala de recirurgia. Né? Olha, muito importante, né? E essa avaliação tem tudo a ver com a participação do enfermeiro. O enfermeiro é essencial na sala de recuperação anestésica. Porque o protocolo, ele depende da participação direta do enfermeiro. Então, valoriza o enfermeiro. A senhora falou uma coisa importantíssima. Por quê? Uma das coisas que perguntam muito para a gente, é obrigatório ter anestesiologista na sala de recuperação? Sim, sim. Aí eu vou responder com uma coisa que eu digo sempre. O anestesiologista é obrigatório. É obrigatório ter um médico, de preferência anestesiologista. Se ele não tiver um outro anestesiologista, ele vai ter que dar alta. Um médico só pode passar para outro. Sim. Então o anestesiologista vai ter que passar para alguém. Tem um parecer da SBA, da Sociedade de Anestesia, que diz que ele pode até passar para outro médico plantonista, que não precisa ser um anestesiologista. Tudo bem, ele pode passar para outro. Mas tem um detalhe aí. Enfermeiro tem que estar dentro da sala de recuperação. Tá? O anestesista, ele pode até vir da alta, ele pode ir na sala e voltar para olhar, enfim. Mas o enfermeiro tem que estar lá, isso faz toda a diferença. Assim. A diretriz da SOBEC, já desde das outras diretrizes, né? Essa versão nova diz a mesma coisa. Enfim.
Que a gente tem que ter um enfermeiro lá. E faz toda a diferença. Por quê? Um anestesista, uma das coisas que eu aprendi com anestesistas, eles dizem claramente para a gente que a obrigação deles e a preocupação deles é com a recuperação anestésica. E o todo do paciente, com todos esses protocolos de segurança, isso vai estar no cuidado do enfermeiro. Tá? O anestesista, ele não vai olhar a pele, conferir o dreno, conferir um curativo, se a lesão está sangrando, enfim, ele não, isso não. Ele vai fazer uma avaliação sempre da anestésica, a avaliação da recuperação anestésica, né? Então, isso é um cuidado que não se substitui à presença do enfermeiro. O enfermeiro tem que estar na sala de recuperação. A gente tem que brigar muito por isso, inclusive, na questão do dimensionamento, porque muitas culturas aí errôneas acham que o enfermeiro, se ele só passar na sala de recuperação, resolveu. É verdade. Tá? Aqui tem e às vezes é o mesmo enfermeiro do centro cirúrgico, na maioria muitas vezes, né? O enfermeiro do centro cirúrgico, que aí vai fazer isso que você falou, só vai passar rapidamente pela recuperação, né? Tudo bem e vai embora, né? Não tem tempo que precisa. Por quê, professora? Tem várias coisas legais envolvidas. Por exemplo, quando você pega um técnico de enfermagem, coloca lá, deixa ele dentro da sala, e o enfermeiro toma conta de 10 salas, mais uma recuperação sozinho, isso assim, é uma falta de respeito até com o técnico de enfermagem. Com certeza. Porque sobrecarrega ele com os cuidados que são do enfermeiro, e a gente tem que responder todo mundo junto. Entendeu? Então, assim, na avaliação de pele, uma ferida que sangrou, sabe? O técnico de enfermagem vai ter que fazer toda a avaliação clínica do enfermeiro. E a legislação da gente que diz que a atividade do técnico para o paciente gravemente enfermo só deve existir se for direto, supervisão direta do enfermeiro. Né? A gente não pode passar. Você passar ou estar lá para dar um oi se acontecer alguma coisa, enfim. Então, isso é muito importante. A responsabilidade é do enfermeiro. Para a gente ter noção, assim, só outro exemplo assim, que aconteceu muito com a gente sobre essas questões de protocolos assistenciais e da importância do enfermeiro, do treinamento, da presença. A gente, anos atrás, a gente teve uma complicação na recuperação pós-anestésica, complicação respiratória. Foi uma depressão respiratória muito rápida e a gente precisava de acessar a via aérea, recursos para a via aérea, para, enfim, oxigenoterapia, suporte ventilatório, e a gente não tinha nada. A gente estava totalmente desprevenido. Isso tem muitos anos. Sim. E isso foi um caos. Quando todo mundo está treinado e tem protocolo, todo mundo treinou, tem protocolo, o material está certo e disponível, poxa, a gente está ali para trabalhar. A gente como a gente diz aqui, a gente se garante, a enfermagem se garante. Mas na hora que a anestesia começa a pedir as coisas, não tem nada. Então, o que foi que a gente fez? Lá a gente fez um kit, lá a gente tem um carro para emergência, que hoje a gente abre ele para paradas. A gente fez um kit para manejo de via aérea e só para isso, só para acessar a via aérea e oxigenoterapia. Então, ele fica lá disponível. Nas intercorrências seguintes, depois dos treinamentos dessas intercorrências, esse material disponível rápido fez toda a diferença. Mas pensar isso, o enfermeiro tem que estar junto, tem que pensar. Sim. E o pessoal está muito curioso aqui dos seus protocolos, viu, Eduardo? O pessoal está perguntando se esses seus protocolos, olha só, eles são impressos ou estão no sistema? Acho que você está implantando aí a parte informatizada, você pode contar um pouquinho. E também o pessoal pergunta se esses protocolos poderiam ser disponibilizados. Alguns acho que você já até está em processo de publicação, ou já publicou. Então, com certeza, o pessoal quer acessar esse material, porque ajuda muito quem está na prática. Porque, às vezes, quem está na prática, ter esse teu know-how, essa tua experiência, você já apresentar uma proposta, é, assim, de um valor inestimável, né? Então, esses protocolos estão aí disponíveis? Então, esses protocolos, quem quiser depois no inbox, vai conversando. Eu falei várias coisas, vai conversando aí. Sim. Mas, dos protocolos, eu tenho uma publicação recente que é sobre a enfermagem da prevenção de tromboembolismo venoso, está na REUSP, aí eu posso até colocar. Sim. Que eu pego uma revisão de todos os guidelines, os principais guidelines que a gente tem hoje para a prevenção de tromboembolismo venoso, e eu faço o recorte desses guidelines para centro cirúrgico. Aí ele é bem legal, está na REUSP, esse é um. Outro, a gente tem também outra publicação sobre contagem cirúrgica,
que é um protocolo que a gente começou no centro cirúrgico, com treinamento. A gente fez um curso recente agora, né, para a rede da gente, dos hospitais universitários, e esse curso a gente conseguiu atingir vários hospitais, foi bem interessante. Então, a gente tem um protocolo de contagem cirúrgica. Os outros protocolos, vai pedindo, a gente vai conversando, tem as referências, enfim, né? E para os protocolos, eu tenho. A questão de protocolo, é até outra coisa que eu vou até falar aqui publicamente. Protocolo, a gente disponibiliza, é ótimo. Essa parceria troca de os hospitais, eu consegui, professora, fazer um grupo com os chefes dos centros cirúrgicos daqui do Nordeste, dos hospitais universitários e do Norte. Então tem Carol, lá do Getúlio Vargas, no Amazonas, Eliane, que está aqui, de Fortaleza. E a gente troca muita figurinha. Ai, que bom. Está todo mundo aqui assistindo, então a gente troca muita figurinha. Mas no protocolo, eu já vou deixar uma mensagem aqui. Protocolo, o ideal é ter um GT, um grupo de trabalho, envolver as pessoas, isso é Clinical Leadership, isso é liderança clínica, para fazer toda a adaptação para a realidade do serviço. Tá? Porque às vezes a gente olha a tecnologia de um e do outro, e sabe o que falha muito? Quando a gente bota, por exemplo, se você copia, a enfermagem às vezes tem essas práticas, enfim, copiou um protocolo de um canto e vai aplicar no outro. Aí o enfermeiro vai ler da assistência e diz assim, aqui está dizendo para usar isso, mas eu não tenho, então não serve o protocolo. Sim. Né? Mas o que eu posso fazer dentro do protocolo? Eu não tenho aquele recurso? O que eu faço para ter aquele recurso? Aquele recurso passou por uma avaliação de tecnologia em saúde, para implementar no SUS, dá para a gente ter. Então, a gente divulga, né? A gente pode divulgar, principalmente a questão das referências, a questão da referência, enfim. E sobre a questão de referência, tem um lembrete, Diretriz SOBEC 2021. Sim. A diretriz de prática, ficou lindo o trabalho da SOBEC. Um trabalho maravilhoso, vale a pena todos conhecerem. Enfermagem perioperatória, assim, de primeira qualidade, com certeza. Isso. Então, e ajuda muito na construção dos protocolos. Muito, 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 muito. A diretriz de SOBEC de 2021, ela vem... é um trabalho dos últimos 4 anos, né? Começou em 2017, assim, porque publica um... Às vezes a gente acha que publicou e não publicou mais, mas publicou e não publicou mais, não. A SOBEC não para de trabalhar. A SOBEC publica uma, treina, divulga, promove, aí depois constrói, né? E depois vem a diretriz nova, quando precisa de atualização. É isso mesmo. Ô, Eduardo, eu acho que esse seu grupo aí do Nordeste vai crescer, viu? Porque muita gente aqui está falando que quer entrar no grupo, acho que você vai ter que arranjar mais lugares aí para dividir com você. Conversa no inbox que a gente inclui. Isso, tem bastante gente para incluir. Né? Porque eu não consigo acompanhar os comentários, não. Aí fala no inbox depois. Ô, Eduardo, aqui também o pessoal pergunta que tipos de escalas e que escalas que você tem usado na sala de recuperação. Claro que a gente tem a nossa escala mais usual, mais clássica dentro da recuperação, que é o Aldrich, Krulik, mas que outras escalas? E como é que está essa aplicação do Aldrich também? Comenta um pouquinho essa questão das escalas que você tem aplicado lá na sua recuperação. Então, a escala de Aldrich, a aplicação da escala de Aldrich, se a gente for ao pé da letra, ela é para a gente avaliar na admissão, e essa vai ser o padrão de referência, a gente vai comparar a pontuação, e ele é um índice para alta, muito importante. E ele é o mais usado, principalmente no Brasil. E tem um protocolo, ainda tem outros, tem um protocolo White. Não sei se, um protocolo que acho que aqui no Brasil nunca vi, professor. Não sei se você já viu alguém usar o White, que é um protocolo que inclui nível de consciência, atividade hemodinâmica, e também respiratório, dor, inclui náusea e vômito. Então, é um outro protocolo assim, que inclui mais desfechos do que o índice de Aldrich. Tem o PADSS, que é o Post-Anesthetic Discharge Scoring System, que é outro protocolo. Também que a gente não tem aqui, não usa muito no Brasil. No Brasil, a gente usa o índice de Aldrich. O índice de Aldrich, ele vai ver atividade, respiração, circulação, consciência, saturação. Ele é muito objetivo e ele é importante que o técnico se empodere dele, entenda, enfim. Por quê? A avaliação... Uma das perguntas até que fizeram até inbox para a gente. Quanto tempo o paciente tem que passar na sala de recuperação? Sim, o pessoal tem muito essa dúvida, é verdade. Tem muito essa dúvida. Sempre surge, E aí é uma resposta bem básica. O tempo que ele precisar, isso é a primeira resposta, assim, em geral. Mas para eu saber que ele vai precisar, eu tenho que ter um protocolo de avaliação, se ele precisa ou não. Então, no meu protocolo de avaliação, o que eu vou avaliar a cada 15 minutos?
O dreno, como é que tá a pele, a gente avaliou na admissão, tá tudo certo. Tá tudo certo, como é que está, então, o score de avaliação de alta anestésica, a recuperação anestésica dele? O índice de Aldrich vai me dar uma informação muito importante. E aí, por que é importante enfermeiro, técnico, a gente se empoderar disso? O enfermeiro não está na sala de recuperação no momento. O técnico avaliou e ele disse assim, o índice de Aldrich dele deu 9. O primeiro enfermeiro que passar no corredor, ele disse assim, olha, vem ver aqui, que já deu tempo para alta. Então o técnico chama, sim, sabe? Às vezes o técnico chama a gente e diz assim, olha, o paciente já fez 1 hora para a gente avaliar. E às vezes o técnico diz assim, olha, esse paciente já está bom de alta, com meia hora. Que esse é um paradigma que a gente tem que quebrar muito. Não existe 1 hora de ISR. 1 hora despeja o paciente. Não tem isso, não. 1 hora tem que avaliar. Não, a gente tem que avaliar de 15 minutos, né? Sim. E aí... E quando o paciente tiver uma avaliação de Aldrich de 8 em diante, né, a gente já tem critério para alta. Por que isso é importante também? Primeiro, segundo, né, então a questão da gente estar avaliando. A segunda é a questão da relação com o anestesista. Por quê? Tem anestesista que vai deixar o paciente para voltar depois de 1 hora para olhar. Né? Ou então tem anestesista que vai deixar o paciente, vai dizer, eu estou em sala. Né? E vai ficar lá até acabar a cirurgia. O paciente vai passar 2 horas lá. E quem é que vai, né? Enfim, um dos indicadores de recuperação pós-anestésica muito importante é o tempo de recuperação. O tempo de recuperação é muito importante. É um indicador, mas não é um indicador absoluto que me diz tudo. A gente poderia ter uns indicadores específicos, que é o que eu quero colocar no prontuário eletrônico. Porque no prontuário eletrônico a gente consegue medir coisas com mais detalhe. Sim. Do que na mão. Na mão é muito difícil. A mão, hoje eu pego um livro, vejo na hora que o paciente saiu, a hora que entrou, faz uma amostra para ter noção. Porque se eu não tiver essa noção, enfim, eu só consigo fazer na mão. Mas no prontuário eletrônico, essa questão do tempo e da avaliação, eu consigo medir 2 outras coisas. Primeiro, o tempo que o paciente levou para fazer um Aldrich de 8 em diante. E o tempo que o enfermeiro indicou a alta e o tempo que ele teve alta. Se o enfermeiro registra que o paciente tem 9 de Aldrich às 18, por que às 18h50 o paciente ainda está dentro da sala? Então, esse é um indicador, não é só o tempo que ele passou. É por que ele passou, o que ele passou ali. É porque ficou esperando o anestesista? Porque o anestesista estava em outra cirurgia? Porque, né? Então, isso são coisas que a gente consegue monitorar se a gente tem um protocolo de avaliação que eu vá monitorar o índice de Aldrich, se a gente escolher o de Aldrich, que é o mais usado, mais validado no Brasil, e para isso, depois disso, eu vou medir meus tempos, tá? Então a gente vai medir meus tempos. E quanto tempo a gente viu que 40 minutos o paciente teve Aldrich de 9, de 10, por que o paciente passou 1 hora e meia? Faltou transporte? Faltou leito? O anestesista estava e deu a alta, o problema foi retardo na alta ou o problema é uma questão estrutural? Né? Então, enfim, assim, melhorar os indicadores e elaborar melhores protocolos, isso é muito importante. Além da escala, só voltando para a escala de avaliação, a gente tem a escala de Ashworth, né, que é a escala pediátrica. A escala pediátrica, eu fiz agora, professor, um quadro, que eu vou deixar, antes de sair da chefia, eu vou deixar um quadro bem bonito, ficou lindo o quadro, que eu fiz um quadro com as escalas, a escala de Bromage, que é a escala de reversão do bloqueio para membro inferior, né? Que a gente vê se o paciente só mexe o pezinho, não mexe nada, se ele mexe o pé, se ele mexe até o joelho, se ele dobra o joelho, se ele levanta a perna. Então, isso é uma coisa importante, mas é específico do bloqueio. Que isso também é outra coisa, que eu já vou deixar aqui, para muita gente estar assistindo. O paciente precisa dançar um frevo para ter alta, né? Eu falo assim aqui em Recife porque é a referência da gente. O paciente chegou com bloqueio, ele não está mexendo as pernas. Ele precisa ir para a enfermaria sem mexer as pernas, mexendo as pernas, dançando um frevo? Não. Tá? Essa escala, você avaliar o nível do bloqueio, a escala de Bromage, ela ajuda a gente saber da reversão do bloqueio, mas ele tem um tempo, que pode ser até 24 horas, enfim. Então, não é... ele não precisa sair dançando um frevo, eu digo isso sempre. Sabe? O importante é a avaliação dos scores de Aldrich. Nível de consciência, né? Por exemplo, outra coisa importante, pico hipertensivo. O paciente pode sair de sala de recuperação pós-anestésica com pico hipertensivo?
Pode ser que depende. O paciente ele já era hipertenso antes, qual é o protocolo, qual é a continuidade que eu vou dar? Porque se o paciente tem um protocolo de cuidado na enfermaria para pico hipertensivo, não existe um protocolo de cuidado. Agora, qual é a transição do meu cuidado, que eu vou garantir assistência, eu vou comunicar, o médico daqui vai conversar com o médico da enfermaria, e se o pico hipertensivo ele está relacionado ao procedimento cirúrgico. Se o pico hipertensivo está relacionado ao procedimento cirúrgico e anestésico, então dentro do bloco a gente tenta resolver. Quais são as primeiras intervenções? Eu acho que assim, você está com uma fala muito interessante. Assim, eu estou aqui pensando o quanto a gente precisa, às vezes, desmistificar algumas situações dentro da sala de recuperação anestésica. Quando você fala essa questão do bloqueio, ou mesmo agora, a gente às vezes quer aguardar o paciente chegar num estado que muitas vezes, é como você falou, ele vai dar continuidade ao cuidado e você faz parte daquela continuidade, e a sua participação é importante, mas talvez você não vá necessitar que o paciente chegue naquele estado, enfim, que você imagina que seja o ideal, e às vezes a gente fica muito tempo com o paciente na sala de recuperação, um tempo que poderia aí ser melhor utilizado, demandado até para o cuidado a outros pacientes, enfim, né? Então, acho que às vezes tem muito ainda isso, né? Você também percebe isso? Muito, aquela muito, tradição, muito. né? Mas imagina o paciente ir embora antes de 1 hora, imagina o paciente ir embora sem levantar, dançar um frevo, né? Daqui a pouco está querendo, né? Todo tipo de dança. E isso é Isso importante, sabe por quê, professora? Que a gente fala aqui, a sociedade é para enfermeiro de perioperatório, a maioria de quem assiste, acompanha a gente. E a gente conscientiza, fala com o aluno. Esse final de semana eu vou dar uma aula aqui, tem aluno aí que estava assistindo. Beijo, meu povo. Daqui a pouco a gente se encontra. E aí vou dar uma aula nesse fim de semana sobre isso. Olha só. E uma das coisas que é importante é que a gente conscientiza, porque a gente, como enfermeiro de perioperatório, a gente tem que entender o que está acontecendo. Porque a resposta técnica, às vezes, é nossa. Veja, como chefia, eu tenho que responder, às vezes, notificação de evento adverso. Então, a gente tem um sistema de notificação hospitalar. Aí já chegou o pessoal da enfermaria dizendo para mim, notificando, o paciente teve alta com 40 minutos e não mexia as pernas. E aí a gente foi notificado, o centro foi notificado, porque liberou ele assim. E aí eu tenho que fazer a justificativa clínica, eu tenho que pegar o prontuário do paciente de novo e dizer assim, olha, ele estava em condições de alta. A gente não teve uma alta precoce, enfim. É lógico que quanto menos cuidado a gente manda para a enfermaria, melhor para quem recebe. Né? Se eu puder mandar um paciente sem sonda, sem dreno, dançando frevo e andando sozinho, se pudesse mandar direto para casa, melhor ainda, né? Enfim, a enfermaria está tudo feliz. Pós-operatório dá trabalho mesmo, né? Pós-operatório dá trabalho. Mas a gente, como enfermeiro perioperatório, tem que dizer, não, colega, peraí, o paciente está indo assim. Aí olha a questão de comunicação. Se o enfermeiro liga antes, assim, olha, o paciente está assim, movimenta só até aqui, faz isso, está assim, o dreno está assim, aí não vira uma notificação. Mas se a gente falhou em comunicar, o enfermeiro lá não entende o que aconteceu, entendeu a falha de comunicação? A falha não era, na verdade, na alta nem no transporte, a falha foi só na comunicação. Né? Então é isso. Pico hipertensivo, o paciente já a vida inteira faz o pré-operatório, passa 1 semana no hospital, a pressão sistólica menor é 140. Aí você vai esperar ele fazer 110 para sair da SR? Ele não vai fazer 110. Aí ele vai ter alta com 140 de sistólica, que é a pressão de base. Ele já tem um protocolo de manejo da hipertensão, né? O prontuário dele já tem uma prescrição para isso, né? Enfim. Então isso é bem relevante a gente pensar nessas coisas, na comunicação, como é que a gente, enfermeiro de perioperatório, tem que entender isso, comunicar isso, né? Conversar com o colega da enfermaria, enfim, né? E ter propriedade. Ele está tendo alta porque ele tem um Audit de 10, né? Ele não está mexendo, mas isso não inviabiliza a alta, né? Enfim. Então essas coisas são muito... Legal. Não, é muito relevante o que você está dizendo. Aqui também tem mais uma pergunta. O pessoal está perguntando sobre a aplicação também do índice de Aldrich. Então, por exemplo, tem dúvida assim, sobre a aplicação, né? Tanto o enfermeiro quanto o anestesista podem aplicar a escala de Aldrich. Acho que isso você já, né, falou aí da questão, né? Inclusive até o técnico tem um nível de compreensão também, né, da escala de Aldrich.
Também pergunto aqui se o Aldrich pode ser aplicado pelo enfermeiro, ou é ato médico, enfim, e se você tem algum protocolo de deterioração clínica na sala de recuperação. Tá. O protocolo, primeiro sobre o índice de Aldrich. O índice de Aldrich, ele é uma referência para a gente. Então, ele é uma referência. Como eu falei, até na questão de indicador, o enfermeiro registrou, isso é uma avaliação. Tem duas diferenças aí. Um é uma avaliação que você registra que o paciente tem 9 e o anestesista, ele não olha, passou meia hora. Então, assim, o que esse delay, esse atraso, o que foi que aconteceu? Agora, para a decisão da alta, a decisão vai ser a da alta anestésica. Só que tem uma coisa muito importante que eu falo muito. A decisão da alta, às vezes a gente acha que a decisão da alta é da sala de recuperação, é do anestesista. Mas a alta anestésica é do anestesista. A alta da sala de recuperação é uma coisa diferente. O que eu estou querendo dizer? Se o paciente tem um sangramento, que ele vai esperar o cirurgião voltar. A gente chama o cirurgião de volta. Por mais que ele tenha alta anestésica, se você está avaliando uma reoperação, às vezes na sala de recuperação, ele não vai para a enfermaria. Às vezes o anestesista diz assim, mas ele já está bom para ir para a enfermaria. Mas você vai liberar uma pessoa sangrando? Entendeu? Sem o cirurgião responsável avaliar. Uhum. Então, e por isso que a decisão de alta, eu acho que ela tem que ser cada vez mais multidisciplinar. O enfermeiro tem que dizer, não, ele tem alta anestésica. Tudo bem, mas eu não posso tirar ele do centro cirúrgico, né, com uma potencial complicação cirúrgica só porque ele teve alta anestésica. Então, a gente tem que manejar isso tem que ser o diálogo constante. Mas para eu ter isso, eu tenho que estar com o enfermeiro treinado e dentro da sala de recuperação. Se eu não tenho enfermeiro treinado e ele não está ou não está dentro da sala de recuperação, não tem jeito. Essa participação mútua não vai ter. Não é? E aí o que vai acontecer? O anestesista vai dizer para o maqueiro, praticamente às vezes acontecia de o anestesista dizer assim para o maqueiro, está de alta. A enfermagem nem via, a enfermagem ia atrás no corredor só para anotar. Como é que pode? Verdade. Não é? O maqueiro já entrava na sala, né? O maqueiro entrava na sala, já ia passando o paciente para a maca e a gente nem via. É verdade. Nem via. Então, isso é uma coisa que não pode acontecer. Sim, né? sim. Sobre deterioração clínica, né, a professora Débora fez um trabalho muito relevante lá, né, os sinais de alerta, né, os sinais de alerta. E aí esse é um dos protocolos que a gente está em desenvolvimento, dos sinais de alerta. A gente só tem um para complicação respiratória, que foi quando a gente criou essa caixa, mas os dos sinais de alerta, que inclusive eu até pedi à professora Débora na época que eu queria pegar o material dela para fazer a nossa arte, e eu tenho um quadro já pronto, só falta a impressão do quadro. Olha, tem que mandar para a gente, hein, quando estiver pronto. Quando estiver pronto, eu vou tirar uma foto e postar aí. Porque no SUS a gente tem algumas questões emocionais envolvidas, né? Entendi. Os recursos para a gente fazer as coisas acontecerem, né? Mas a gente é um dos protocolos para deterioração clínica e a referência, para quem estava perguntando, um trabalho muito importante foi publicado na SOBEC. Na SOBEC ainda, eu vou voltar para a SOBEC, eu faço muita propaganda da SOBEC, né? Enfim, mas é porque eu amo a SOBEC, a identidade de classe, né? Desde criança. Tem uma coisa só importante sobre sala de recuperação, tem um trabalho da SOBEC, que foi de uma validação de uma escala de scores de risco para avaliação pré-operatória. Acho que é 2017, 2018. A senhora lembra desse artigo? Não sei, a senhora vai lembrar desse artigo. Lembro. Ele é de quem? Ele é da... Eu não me lembro de quem ele é. Ah, faltou o autor, desculpa. Mas depois eu vou postar também no Instagram. Esse trabalho é um trabalho que começou com uma revisão. Uma revisão que foi publicada na SOBEC. E aí ele faz um compilado de todas as avaliações de risco. Para náusea e vômito, hipotermia. Então é muito interessante, porque ele dá um score para cada coisa. Ele mescla, enfim, é uma proposição de que mescla vários protocolos ali, vários scores. Para quem tem prontuário eletrônico, principalmente, que é um sistema de apoio à decisão, que você implementa no prontuário e você faz a avaliação rápido, isso é muito legal, essa avaliação de risco integrada, enfim. Então, esse é um artigo bem interessante. Eu vou postar o artigo, porque, enfim, fiquei com vergonha porque eu esqueci o autor, e eu não gosto de esquecer o trabalho dos outros, né? A pessoa tem que ter o crédito, né? Enfim, crédito, é um trabalho muito relevante que eu já citei muito. E o protocolo de avaliação clínica, quem também estiver na fase elaborar, pode conversar comigo em inbox, mas antes de conversar comigo, olha o trabalho da SOBEC com a professora Débora aí,
que é muito importante, muito legal. A gente faz essas publicações para ajudar mesmo o pessoal durante, né, a sua prática, porque muitas vezes fica um pouco perdido, por onde eu começo, como a gente fez, né, como nós estávamos falando no começo da live. Qual é o início? Às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas, por onde iniciar. Tem muita gente querendo participar do grupo ainda, perguntando aqui também sobre a aplicação da escala ELPO na sala operatória, como é que é feito essa questão também da ELPO, e até mesmo você já falou aí do protocolo, né, da ELPO, tanto na sala operatória. Como é que é a continuidade do protocolo da avaliação de pele, para a gente poder ir partindo aqui para a nossa finalização? Eduardo, passou voando, faltam 5 minutos. Conta um pouco para a gente poder partir para a nossa finalização. Então, como é que é a continuidade, como é que é a transição do cuidado? Alguém fez uma pergunta interessante também sobre a transição do cuidado. Vamos exemplificar aí com a ELPO, com a avaliação da pele. Como é que você faz essa transição do cuidado até a sala de recuperação? Então, tá. Então, primeiro sobre o cuidado, porque esse é um protocolo específico, mas como a gente começou, tem outros protocolos para a segurança do paciente. Mas o protocolo que a gente está começando a implementar agora, a gente vai também mudar na SAEP os campos de avaliação de pele, de acordo com o protocolo, para que a gente tenha a rotina instituída do que avaliar na pele. FO, superfícies em extremidade óssea, material de prevenção de lesão, enfim. Então a gente vai ter isso, a gente vai, na próxima fase, vai fazer a 5ª versão da SAEP, incluindo isso, tá? De acordo com o protocolo, para a gente dar essa transição e o cuidado continuar. Isso é uma coisa. E sobre transição do cuidado, a gente teve uma rotina agora que foi até uma exigência até de fora do centro cirúrgico, e eu concordei na hora, que agora a gente padronizou o seguinte: todos os pacientes de alta da recuperação pós-anestésica para a enfermaria, os técnicos da gente, tem um monte aí olhando, eles sempre ligam comunicando, sempre ligam. E toda vez que tiver qualquer demanda de cuidado diferente, quem tem que ligar é o enfermeiro. Por exemplo, o paciente fez colestectomia, ele não tem nenhuma demanda, ele está super tranquilo, o circulante, mesmo assim, o técnico dessa recuperação liga e diz: paciente Débora está subindo assim, assim, assim. Pronto. Agora, se ele saiu e o reversor neuromuscular deixou o paciente ainda com dificuldade respiratória e ele está no catéter de O2, aí o enfermeiro tem que ligar. O que for tudo que for diferente, sempre o enfermeiro tem que ligar. Toda vez que sai com dreno, toda vez que sai com sonda, toda vez que sai com acesso diferente, sai com uma radial, se sair, enfim. Tudo. E isso, assim, isso é muito importante, isso faz uma diferença enorme. Porque antes, a gente recebia muita notificação. A recuperação, assim, agitadíssima, o paciente saía sem comunicação e a assistência depois. Né? Então a gente recebia muita comunicação. Isso, assim, ajudou muito essa rotina, comunicação, isso, enfim, isso fez muita diferença. Então, Eduardo, a transição do cuidado... é um protocolo esse seu, agora que você está falando aí, por exemplo, essa questão do enfermeiro ser direcionado para essa passagem de plantão, isso você também tem um protocolo da transferência de cuidado. Perfeito. Protocolo, pronto. A gente tem um protocolo só para isso. Tem um protocolo de admissão e um protocolo para transferência alta. Então, só para matar uma curiosidade minha, você também tem protocolo de transporte do paciente da sala operatória para recuperação? Então, olha aí, desculpa. Né? Protocolo de transporte, protocolo de transporte, a gente só tem o transporte, não tem da sala para recuperação, não. Certo. Da sala para recuperação ainda não tem. A gente tem um protocolo, que a gente começou um protocolo primeiro, era só para UTI, era o primeiro protocolo. Certo. Na segunda versão, ele já saiu incluindo da SR para enfermaria, e agora a gente quer incluir a terceira etapa, é isso que a senhora falou, que é o protocolo dentro do centro cirúrgico. Eduardo, olha, é com muita dor no meu coração que eu vou ter que partir agora para a gente encerrar a nossa live. Mas olha, desde já quero te convidar para um segundo bate-papo, para a gente continuar essa nossa live, essas nossas ideias, esse nosso bate-papo,
Foi muito bom, Então, muita gente muito amiga aí, né? Muita gente lá do seu serviço, pessoal da Sobec, a Giovana, a Márcia, a professora Rita, a professora Lígia, a Belém, nossa, muita gente boa. Nem conseguiria aqui dizer o quanto a gente fica feliz de estar com você e recebendo tantas pessoas especiais aqui junto com a gente. Então fica o convite, viu, Eduardo? Já está mais do que convidado para a gente continuar esse nosso bate-papo. chamou, eu volto. Isso, e a gente vai também encaminhar as perguntas para você, que a gente não conseguiu responder na live, e a gente então também pode continuar difundindo essas informações tão importantes. Quero agradecer muito, Eduardo, pela sua participação. Foi muito bacana ter você com a gente hoje, abrindo os nossos trabalhos de recuperação anestésica desse ano. Quero agradecer a todos que acompanharam Adorei, também. professora. Que honra. Honra foi nossa e honra também ter todo mundo nessa noite aqui com a gente. Foi uma live muito, muito querida, muito preciosa mesmo para a nossa discussão em recuperação anestésica. Eduardo, um grande abraço, viu? Professor, eu agradeço, um abraço para todo mundo que está assistindo, as colegas Sobec, tem um monte, enfim, o Nordeste todo, eu vi gente de vários lugares, enfim. Só duas mensagens hoje que eu acho que eu vou resumir hoje que a gente precisa ter formação para transformação. Acho que isso enfim. Então a gente não pode, aproveita aí tudo que a Sobec oferece e leva, não desiste. Vai ter um monte de barreira, quando a gente chega no serviço, na prática, na hora, no SUS, é difícil, mas não desiste não, porque quando o resultado vem, enfim. É isso. Beijo, minha gente. Obrigado por tudo e até a próxima. Gente, obrigada. Até a próxima. Boa noite. Tchau, Eduardo. Tchau, pessoal. Obrigada.